A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, boa tarde, está começando mais um Clique Jornal, o jornal da Rádio CT. E mais uma vez enaltecendo aos senhores aqui, os ouvintes e internautas desse jornal cibernético, a função da Rádio CT, que é exatamente essa, elaborar uma linha de comunicação numa evolução natural, numa evolução gradativa, porque a Rádio Web do SINDICT propõe esse link entre os trabalhadores, entre o sindicato, oferecendo uma programação cultural diversificada através aqui do Clique Jornal com informativos relevantes às sociedades, com releases que venham funcionar com uma prestação de serviços à população no mais eficaz sentido funcional da comunicação. Então, com essa facilidade de alcance garantida pela evolução tecnológica, e a gente percebe também a importância da comunicação como ferramenta necessária para informar, disseminar e difundir as lutas da sociedade e do sindicato. Clique Jornal, entrevistas, informações, música, cidadania, direito e denúncias também. A história de hoje, não podemos nem falar de reportagem, nem de programa de hoje, mas é uma história. A história vai registrar hoje, aqui no Clique Jornal, o engenheiro Rosveres Celestino. Bom, eu não sei se começa pelo começo ou pelo fim. Bom, pelo fim, são 18 livros. Ele é um escritor e romancista. Desses 18 livros, um desses romances já se tornou filme. Ele é engenheiro, até porque ele criou o Parque Novo Horizonte e mais 26 bairros aqui em São José dos Campos. Engenheiro Rosveres Celestino, boa tarde. Boa tarde, Paulinho. Que alegria recebê-lo aqui. Como eu disse, a gente se encontra de anos e anos, né? E quando a gente se encontra é uma felicidade imensa, porque eu conheço você há 3 décadas, não é mais nem anos, né? Por aí. E você era o companheiro fiel, escudeiro do meu amigo Antônio Leite, e ele acompanhou toda a história, desde o início da fundação do Parque Novo Horizonte e de outros bairros que eu fiz, e eu tive sempre uma gratidão muito grande por ele, porque ele conhecia a minha luta, conheceu, e ele sempre me defendia. Então, é um dos poucos homens de coragem que eu conheci. Que é muito difícil defender o Rosveres Celestino. Era muito difícil. O engenheiro era muito eclético. Eu sempre tive o ideal de que a base de um país é a família e a base da família é a casa própria. E eu lutei por esse ideal e creio que agora tenho assim, uma missão praticamente cumprida. Não está cumprida porque eu estou passando a limpo. Como escritor, eu estou narrando toda a saga, a peripécia desse meu trabalho e da forma como realmente aconteceu. A Igreja Católica, em 93, fez um levantamento na campanha da Fraternidade Onde Moras e teve uma revelação surpreendente que a periferia da nossa cidade foi praticamente construída direta e indiretamente através do meu trabalho. E isso gratifica, não há riqueza que pague. Mesmo que o meu nome seja polêmico, mas os fatos estão aí para contar, né, para a história, na posteridade, que todo esse pessoal que hoje mora na periferia, grande porcentagem, não todos, né, tem a sua moradia graças ao meu trabalho. Hoje nós temos, através do governo federal, Minha Casa Minha Vida. Então você profetizou esse Minha Casa Minha Vida há quantos anos atrás?
Não, na verdade, esse programa do governo federal, ele está caminhando para uma solução. Ele não é a solução ainda. Porque todo programa que, de certa forma, não consegue aglutinar todos, ou grande parte, ainda deixa a desejar, né? E no projeto que eu desenvolvi, todos, sem exceção, eles conquistaram a sua moradia naquela época. Que contexto que o senhor participa desse momento? Como é que começou? Olha, como foi? De uma forma bem sintetizada, eu diria que a grande questão da urbanização, da moradia, da casa própria, começa com o terreno. Se a pessoa tem o terreno, ela já tem grande parte do problema dela, questão de moradia, resolvido. E foi nesse afim que eu lutei. Então, eu conseguia reunir as pessoas. Inicialmente, nós começamos pelo Parque Novo Horizonte, que foi um bairro chamado Oficial, em que nós nos reunimos no Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, e lá nós conseguimos um pacote de 500 lotes para os trabalhadores, não só da construção civil, mas todos os trabalhadores. Tinha uma quadra lá no Novo Horizonte que, por exemplo, era só dos carteiros, praticamente. E um preço bem acessível, sem exigência de comprovação da SPC, Serasa, e foi onde nós conseguimos povoar. E, além de vender bem facilitado, nós, para os primeiros, nós fornecemos um kit de bloco, material financiado, né, que eles podiam retirar nos depósitos, e tocamos isso ombro a ombro, e aceitávamos ideias, e está hoje lá o Novo Horizonte. Ô, Celestino, o projeto do Parque Novo Horizonte foi idealizado para ser um bairro operário. Exatamente. Em 1978. O projeto do Parque Novo Horizonte começou em São Paulo, na Avenida Paulista. É nisso, porque aqui em São José fala-se do Sintricom do Pedro Rocha. O Pedro Rocha foi convidado a participar. Exato. Aonde nasceu o Parque Novo Horizonte? Nasceu em São Paulo. Na Avenida Paulista, 1765, edifício Scarpa. Lá nasceu. Avenida Paulista. 1765, edifício Scarpa. Lá nasceu. Exatamente. O Parque Novo Horizonte. Naquela época eu trabalhava com o seu Francisco Scarpa, pai do Chiquinho Scarpa. Ele é um empresário bem-sucedido. E trabalhava também para a dona Maria Pia Matarazzo. Eu era um engenheiro, mas que eu militava mais na área de topografia. Eu fui professor de topografia vários anos e tinha uma empresa de topografia. E que horas era isso? Olha, o pessoal, tem um cidadão aqui de São José chamado Acácio de Oliveira Costa. Doutor Acácio. Foi o primeiro joseense que eu conheci. E ele foi lá na minha sala. Lá na Avenida Paulista. Na Avenida Paulista? E me convenceu a visitar São José, que tinha uma área aqui que era muito bonita e tal. E eu, naquela época, já pensava deixar São Paulo, né? Meu filhinho já estava com 2 anos, o Rogerinho, e eu pensava em ir para Ribeirão Preto. Mas eu resolvi atender o pedido do Acácio. Mas o que é que o doutor Acácio foi fazer lá no escritório do comendador Scarpa visitar a sua sala? Não, eles foram lá tentar vender uma área em Garatá, uma coisa assim, um outro lugar, sabe? E aí, mas ele foi com isso na mente, né? De trazer alguma coisa para São José. Interessante, que história! E quando eu cheguei em São José, entrando aqui na Avenida João Guilhermino, eu vi, era primavera, vi aqueles ipês amarelos, aquelas palmeiras centenário, eu fiquei empolgado, né? A prefeitura era ali antigamente. E eu, naquele momento, eu decidi, vou mudar para essa cidade, né? Achei muito bonito, tal, o coração bateu forte. E aí depois nós fomos ver lá o local, que ele falava da área bonita. Que o Acácio falava. Nossa, mas era muito longe. A estrada terminava ali, logo depois que atravessa a Dutra. Né? Na Vista Verde, no viaduto ali praticamente. No viaduto por ali terminava o asfalto, depois do viaduto, e era só terra.
E aí, lá na frente, tinha uma ponte, que hoje tem aquele ribeirão, né? Sempre teve, e é uma ponte de madeira, bem pequena mesmo, e nós seguimos em frente. Falamos, vamos chegar lá na serra, que lá não é a Serra do Jambeiro. Que é isso? Aí nós chegamos, era até um lugar bonito mesmo, aprazível, mas fazia um silêncio, sabe? A gente ouvia só o grito da Siriema. Naquela época. Siriema cercando Cascavel, né? Porque tinha muito Cascavel também. Poxa, E que aí, história. Saiu o seu Zé Carlos para receber a gente. Aí vocês chegaram até uma fazenda. Até a fazenda. Que era a fazenda do seu Zé Carlos. Fazenda Santa Emília. Aí, Fazenda Santa Emília. aí nós conhecemos o Zé Carlos que é de caboclo, né? Exato. Chapéu de palha, descalço, sem camisa. Muito bom, muito bom. Então, aí eu disse para ele, né? Falei, aqui nós vamos fazer uma cidade. Ele olhou para a esposa dele, a dona Cida, e deu um sorriso assim discreto, né? Ah, meu Deus. Que sonho, que sonho. E aí você conversou com o seu Zé Carlos, foi proposto ali uma parceria? Foi negociada uma parceria e... Mas o engenheiro gostou da terra? Gostei, eu já decidi. Quando eu estava na João Guilhermino, que eu vi os ipê amarelo... É aqui? Falei, não, eu vou mudar e eu tenho que ter uma história para mudar, né, para cá. Então eu adotei o Novo Horizonte. Que maravilha! Bom, a conversa com o seu Zé Carlos, novo ainda, isso foi em 1978? 76. Em 76. E daí, o Celestino? Daí nós fomos na prefeitura, depois, né? Conversar Prefeito na época quem era? Edinardo Paula Santos. Doutor Edinardo José de Paula Santos. Isso. E o prefeito nos recebeu e depois de uma pequena entrevista ele foi bem taxativo. Falou, eu não vou aprovar esse loteamento por várias razões. Uma delas é que está fora do perímetro urbano, a outra que não vou arriscar investidores de São Paulo, a gente já teve muito problema aqui, coisas dessa natureza. E eu disse para ele que ele iria aprovar o bairro, não só aprovar, como também iria inaugurá-lo. Olha, o doutor Edinardo José de Paula Santos disse assim, não vou aprovar o Parque Novo Horizonte, primeiro, que é gente de São Paulo e eu não quero forasteiro na minha cidade. Mais ou menos isso. O Parque Novo Horizonte, a Fazenda Santa Emília... Lembrando que era tempo da ditadura. Era tempo da ditadura e ele era o indicado. E lá não era área urbana. Não. Mas o engenheiro Celestino foi mais taxativo. Não, o senhor vai aprovar sim. Ele sorriu e disse, né? Mas como? Falei, é bem simples. As pessoas sábias, quando elas reconhecem o erro, elas têm a coragem de mudar de opinião. Então, o senhor, como é uma pessoa sábia, o senhor ainda vai mudar de opinião. E vai ser opinião para o bem de todos. Aí ele sorriu e despediu, e o meu sócio, o Dedier, na porta falou, olha, você pensava que você é louco, você é muito mais do que eu imaginava. Nós quase que fomos presos aí. Porque o homem era do ITA na época. Do ITA, né, do Exército, essas coisas todas. E aconteceu que, como vocês veem pelas fotos, além dele aprovar o Novo Horizonte, ele inaugurou e tornou-se um grande amigo nosso e defensor do Novo Horizonte. E esses dias, quando nós estivemos reunidos, que eu recebi, ele também recebeu o certificado de agradecimento do bairro, de reconhecimento, nós estávamos recordando isso, né? E ficamos muito amigos mesmo. O doutor com o doutor Edinardo José de Paula Santos. Ele tem no seu currículo essa graça de ter contribuído para o sucesso do bairro que é hoje. Bom, 38 anos depois disso aí, o Parque Novo Horizonte mantém o perfil de bairro de trabalhadores, ele é um residencial de classe média e também classe baixa, praticamente sem verticalização. Não há prédios lá, então, em termos de infraestrutura, tem unidade básica de saúde, tem a unidade de pronto atendimento,
o Parque Novo Horizonte, que foi inaugurado em 78. Dia 24 de setembro de 78. Quer dizer, hoje é um bairro que fica, a 14 quilômetros daqui do centro da cidade. Naquela época vocês andaram 14 quilômetros mato adentro. Praticamente. Que maravilha, que maravilha. Parque Novo Horizonte. Ô Celestino, hoje, qual é a população do Parque Novo Horizonte? Você tem ideia ou não? 90 mil pessoas, mais ou menos? Novo Horizonte? Não, Novo Horizonte deve ter umas 10 mil pessoas, né? Será? 90 mil pessoas. 90 mil pessoas é o número de pessoas que vão na festa lá, não é? Na festa. Isso, 90 mil seria uma bela cidade. São 10 mil moradores. Tem aproximadamente 2.500 terrenos entre o Novo Horizonte e Nova Esperança. Então, se multiplica isso por 4, dá aproximadamente 10 mil habitantes. E na festa dá sempre 90 a 100 mil. Que é maior que muitas cidades do estado de São Paulo. O engenheiro Rosvério Celestino, então daqui a pouquinho, depois dos nossos institucionais, vamos saber, depois do Parque Novo Horizonte, sobre o livro Meus Sonhos Serão Tua Herança. Será Tua Herança. Agora o Vale das Ilusões. Mas foi o primeiro. E agora, e o último, o mais recente, o Vale das Ilusões. Vale das Ilusões. Vamos falar isso já com o engenheiro Rosvério Celestino, o que criou o Parque Novo Horizonte e mais 26 bairros aqui na cidade de São José dos Campos. Quer dizer, meus sonhos serão tua herança, agora minha casa, minha vida, deu uma mistura boa aí de habitação. O Vale das Ilusões. Um instante só, mais Rosvério Celestino aqui no Clique Jornal, um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato de Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Quando você compra uma roupa, não está apenas escolhendo o que vai vestir hoje, mas o mundo onde vai viver amanhã. Prestigie empresas que investem no meio ambiente, na comunidade e em quem colabora com ela. Pense, cuide, consuma sem consumir o mundo em que você vive. Uma campanha do Instituto Acatu pelo consumo consciente. Doutor, meu casamento tá uma droga. É mesmo? E o que você tem feito para melhorar essa situação? Nada. A culpa não é minha. Você procura conversar e escutar o ponto de vista do outro, mesmo que você não concorde? Já pensou como pode estar contribuindo para o problema? Você tenta negociar soluções? Mas isso dá certo. Não vai dar se você não tentar. Tome uma atitude. Vamos melhorar. Campanha do Grupo de Profissionais do Rádio. Rádio, aquele que te acompanha em tudo na vida. Brincar é coisa séria. Brinquedos de montar e desmontar, blocos de tamanhos e formas diferentes e quebra-cabeças simples ajudam a desenvolver as habilidades psicomotoras, como a coordenação entre o olho e a mão e o desenvolvimento da habilidade dos dedos. Fique alerta. Cuidar e prevenir evita acidentes. Uma campanha do Inmetro e Câmara dos Deputados. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. Eu gostaria de alertar a todos sobre os perigos da energia nuclear. Desde a bomba de Hiroshima em 1945, armas e usinas nucleares têm caminhado em conjunto. Bombas atômicas são construídas a partir do lixo radioativo das usinas. O mundo todo continua preocupado com os perigos da aventura nuclear. Usinas nucleares são inseguras, sujas, caras e ultrapassadas. Diga não à Angra 3. Visite o site www.greenpeace.org.br. Estamos de volta com o programa Clique Jornal. Clique Jornal. Clique Jornal. Clique Jornal.
volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT. E eu quero registrar aqui as nossas audiências. Conosco, engenheiro, escritor e romancista Rosvério Celestino. E confirmar aqui, Celestino, quem está nos acompanhando. Olha, já registrando aqui a audiência que estão nos ouvindo, o INPE, o DCTA aqui em São José dos Campos, CPTEC em Cachoeira Paulista, já mandando aqui, olha, estamos na escuta, CTI em Campinas, o Centro Tecnológico de Informação Renato Archer, nos acompanhando também pelo Clique Jornal e pela internet, CLBI em Natal, no Rio Grande do Norte, o centro de lançamento da Barreira do Inferno. O engenheiro vai falar para Inferno hoje, porque estão ouvindo lá. CLA em Alcântara, no Maranhão, o centro de lançamento de Alcântara. No Rio Grande do Sul, o INPE de lá, de Santa Maria, no Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, registrando aqui a audiência, também ouvindo a conversa do engenheiro Rosvério Celestino, que criou o Parque Novo Horizonte e mais 26 bairros. A unidade regional do INPE, do Centro-Oeste Brasileiro, aqui na Avenida Doutor Hélio Ponce de Arruda, no Bosque da Saúde, em Cuiabá, no Mato Grosso. Morei lá. Morou em Cuiabá. Tem um amigo em Cuiabá que se chama Roberto Florencio. Ô, Florencio. Então, um abraço para ele. O outro em Campo Grande chama Ney Fragelli. Lá no Centro-Oeste Brasileiro. Não, é Centro-Oeste Brasileiro. Centro-Oeste. Olha, mas também aqui, confirmando a audiência, a Estação Antártica Comandante Ferraz, que é aquela base pertencente ao Brasil, localizada lá na Ilha do Rei Jorge, que fica a uns 130 quilômetros da Península Antártica, na Baía do Almirantado Antártica, no Polo Sul, fim do mundo. Pelo que me parece, é a emissora de mais alcance aqui da região, né? É porque, como é rádio web, não é? Eles nos ouvem em blocos no mundo inteiro. Além, a Shirley poderia passar fora do Brasil, onde é que estão nos ouvindo? Não, você tem que olhar no seu computador aí. Nesse computador aqui? Enquanto isso, vamos passar aqui e registrar também a audiência. Estamos aqui, a jornalista Shirley Marciano vai tentar agora passar a audiência. Esse aqui foi no Brasil. E também os engenheiros e as pessoas que estão nos ouvindo em outras partes do mundo. Então, está tentando aqui, vamos lá. Está aqui, vamos ver. Engenheiro, vai falar bonito. Esse quadro aqui, além de Brasil, acompanhando a audiência do Clique Jornal nos Estados Unidos, na Federação Russa, beleza. Japão, Colômbia, Alemanha, Portugal, Nova Zelândia, que está aqui, Netherlands, ouvindo, México e Lituânia também. Muito obrigado a todos vocês ouvindo. Eu queria deixar registrado também que em 71, na época que eu era estudante de engenharia em Lins, eu fazia estágio no Centro Tecnológico da Escola de Engenharia daquela cidade, e nós demos um suporte para a equipe do INPE que esteve lá. E eu me recordo perfeitamente que eu me tornei amigo de um dos integrantes. Ele se chamava Inácio Martim Malmonge. Do INPE. Do INPE. E conheço outra pessoa do INPE muito importante também, que é um amigo, uma pessoa muito ilustre, muito sábia, que é o doutor Fernando Mendonça. Também do INPE. Também do INPE, do ITA. Ele foi diretor do INPE, acho que foi o primeiro diretor. Aqui do INPE. Então, doutor Fernando Mendonça. Fernando Mendonça, muito reconhecido lá. Inclusive, ele é um dos incentivadores para a realização do filme baseado nesse meu romance, O Vale das Ilusões, e é uma pessoa que tem dado uma força assim, moral, né, para a gente sobremaneira, porque a vida dele é um exemplo, né? Dr. Fernando Mendonça. Exatamente, ele deve estar hoje com 88, 89 anos e numa disposição incrível, né? E está no suporte.
Bom, então, olha, por falta de apoio, de audiência, não é não, né? Engenheiro, a construção de um sonho que começou na Avenida Paulista, 1765, com a visita do Dr. Acácio Costa, lá no edifício Matarazzo. Não, Scarpa. Quem era o comendador na época? O seu Francisco Scarpa. Era o seu Francisco e o seu Nicolau, eram os 2 irmãos, né? Scarpa. Scarpa. E a dona Maria Pia Matarazzo. Era uma família muito assim, interrelacionadas, né? Os Matarazzo e os Scarpa. Aliás, a dona Maria Pia Matarazzo, ela era dona do terreno onde hoje é a Igreja Universal, aqui em São José dos Campos. Exatamente. Onde era o Pão de Açúcar, o Jumbo Eletro. Era. O Jumbo, Pão de Açúcar, coisa assim. Bom, construção de um sonho que começou lá, após o Parque Novo Horizonte. Bom, o Celestino veio para São José em 77. 1977, fixou residência aqui. E a partir do Parque Novo Horizonte, mais quantos bairros? Foram mais 26 bairros. Tem ideia de alguns ou não? Tem, o São Judas Tadeu, o Santa Rita, o Nova Esperança, o São Jorge. O Santa Hermínia tem uma história muito particular. O nome da minha mãe. Que é a dona Hermínia. Você conheceu. Eu conheci a dona Hermínia, que ele chamava de Nenê. Não é isso? Para tomar o café. Né? Vem menino. Vem menino. É isso mesmo. Né? Vem menino, para tomar o café. E eu tenho falado para as pessoas, principalmente para o secretário de Regularização Fundiária, o Roberto Costa, quando ele fala do bairro Santa Hermínia, e eu digo o seguinte: você conheceu a Santa? Ele não, eu conheci a Santa Hermínia, eu conto a história que eu tomei café com a Santa, né? Várias vezes aqui em São José dos Campos, que a dona Hermínia, esse bairro Santa Hermínia foi dado esse nome em homenagem a uma santa, né? Minha mãe foi uma santa, realmente. Hermínia do que é o nome dela? Hermínia Celestino. Hermínia Ela Celestino. É filha do personagem central desse romance, João Aurélio da Silva. Muito bem. Vou chegar já no livro. Bom, Santa Lúcia, na região leste. Também? Santa Maria. Também. Isso foi projeto do Celestino? Foi. Majestic. Também. Que isso? Primavera tem outra história bonita também, né? Não era bem prima, né? Mas levou esse nome. Também uma pessoa muito conhecida sua. Muito conhecida. Chácara dos Ipês. Também foi o primeiro. Foi o primeiro dessa região? O primeiro. O Santa Cecília também é seu? Também. 1 e 2? Puxa vida. O Capuava? Também. É do Projeto Celestino? Projeto Vou citar mais alguns bairros aqui. Capuava, Santa Helena. Também. Canindu. Também. Mirante do Boqueirinha. Isso, também. Também é do Celestino? Boqueirinha 1, 2. Também. Taquari. Também. Poxa, Celestino, foram 26 bairros. Faltando Bica d'Água, Pedra d'Água. Todos projetos que hoje estão... Então, nós estamos ouvindo quem construiu uma cidade. Falam tanto que o Juscelino Kubitschek construiu Brasília. Podemos dizer que o engenheiro Rosvelio Celestino construiu São José dos Campos? Eu ajudei. Ajudou? Agora, a minha luta, o meu ideal, sempre foi, como engenheiro, ir direto no ponto, né? Então, por isso que todos os meus livros, a introdução dele tem uma frase: a base de um país é a família e a base da família é a casa própria. A base de um país é a família e a base da família é a casa própria. Que maravilha. Celestino, quantas pessoas... Não vamos nesse ponto. Eu queria saber o seguinte: se não houvesse esses 26 bairros, o que seria hoje da capital da tecnologia, São José dos Campos? Pela sua visão. Olha, pela minha visão e de muitos que comentam, entendem, que lá trabalham nessa área, teriam certeza que hoje São José teria grande chance de estar infestado de favelas. Exato, quer dizer, são 26 bairros que você
fez, deu condição para a pessoa comprar o terreno com preços bem convidativos, inclusive com kit de material de construção. Exatamente. A ideia básica, a ideia central, que foi acampada, inclusive, por um governo candidato aí que não conseguiu se eleger, ele acampou, inclusive, a ideia dele é me colocar como coordenador do Programa Estadual de Habitação, era através da União. Então, pegava-se uma gleba de 10 alqueires. Então, hoje, um terreno aí para construir uma casa popular em torno de R$60 mil aqui em São José, né? Na verdade, o preço desse terreno, se fosse por esse meu projeto, seria de R$600. Então, isso aí foi uma agressão na época. Como? R$600? Isso não existe. Não existe sim, porque você compra 10 alqueires, entendeu? Por R$600 mil. E em 10 alqueires cabe 1.000 casas. Se você dividir 600 mil por 1.000 casas, 1.000 terrenos, dá R$600. E eu não só fiz, como provei. Passei escritura para milhares de pessoas. Cada um tinha sua escritura por R$600. Isso, você mexeu. Isso foi uma agressão para o sistema, então, ora vigente, que me taxou tipo como subversivo, coisa dessa natureza, né? E não era, eu estava só mostrando de fato, e hoje estão todos morando. E o engraçado ou triste é que eles acham que tiveram sorte, né? Que coisa incrível. Agora, se o governo acampa uma coisa tão simples, né, que eu falei aqui em 30 segundos, vocês entenderam? Esse é o terreno, depois vem a questão da infraestrutura. Mas todos já estão unidos através do terreno. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Aí Olha, se constrói um galpão, faz uma fábrica de bloco e vai embora. Todo mundo é proprietário. Que maravilha. Vamos saber o preço que você pagou por realizar o sonho das pessoas. Olha, daqui a pouco, depois dos institucionais, o Clique Jornal ficou interessantíssimo. 1.000 alqueires. Não, 10 alqueires. 10 alqueires, cabe 1.000 lotes. Cabe 1.000 lotes. Cabe 1.000 lotes. Cabe 1.000 famílias. Cabe 1.000 famílias. Se pagou 1 milhão... 60 mil alqueires, então são 600 mil. Divide por 1.000, dá R$600 para cada um. Dá para fazer isso? Claro. Matematicamente e cientificamente? Não, eu fiz. E você fez? Fiz, aí você sabe o que aconteceu. Vamos saber já para o ouvinte que não sabe ainda. Um instante só, o Clique Jornal volta já com o engenheiro Rosvério Celestino e vai falar ainda do Vale das Ilusões, o lançamento do seu livro pela editora Fênix, que já está na 2ª edição. Um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. É cada vez maior o número de crianças que são vítimas de violência dentro de casa. Além de serem desrespeitados e xingados, meninos e meninas são agredidos diariamente por pais ou parentes. Uma criança não é propriedade de ninguém e tem seus direitos como pessoa. Não fique calado. Ajude a trocar a violência pela conversa. Uma vida sem violência é um direito nosso. Pacto Comunitário contra a Violência Familiar. Sociedade Civil Organizada, Ministério da Justiça e Nações Unidas. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Todos os dias, milhões de veículos liberam toneladas de gases tóxicos na atmosfera. Por isso, o Greenpeace resolveu dar algumas dicas. Exija transporte público de qualidade e incentive o uso de combustíveis de fontes renováveis. Ofereça e pegue carona com amigos e estimule quem você conhece a fazer o mesmo. Você pode fazer algo. Juntos, podemos fazer muito. Ligue 0300 789 2510 ou acesse greenpeace.org.br. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Vamos perguntar ao pessoal aqui na rua se alguém já doou sangue. Por favor, o senhor, doa sangue? Ih, tô sem tempo, desculpa. Já doou sangue? Não conheço ninguém que precise, desculpa. E a senhora, já doou sangue? Ai, não posso falar agora, tenho medo de agulha também, desculpa.
Se um dia você precisar de sangue e o hospital não tiver, que desculpa vai querer ouvir? Prove que seu sangue passa mesmo pelo coração. Doe. Fundação Pro Sangue. 0800 550 300. Estamos de volta com o programa Clique Jornal. Clique Jornal. Clique Jornal. Clique Jornal. Muito bem, estamos de volta no terceiro bloco aqui do Clique Jornal, o jornal da Rádio CT. Comigo, a jornalista Shirley Marciano, e aqui dando suporte para essa história muito bacana do engenheiro Rosberry Celestino, que criou o Parque Novo Horizonte. Olha, é uma pena, viu, internauta e ouvinte, que não seja a TV para mostrar as fotos lindas do lançamento do Parque Novo Horizonte, não é? Bom, agora eu vou ter que perguntar, até vir para São José dos Campos, o engenheiro já tinha tido algum problema com a polícia ou não? Nenhum. Nenhum? Nenhum, só na época da ditadura eu tinha um jornal. E naquela época eu não sabia, jornal do Grêmio Estudantil, né? Uhum. E então todos os que eram donos de jornais foram assim, devidamente observados. Claro. E na época das passeatas eu imprimia meu jornalzinho para ganhar um dinheiro, né? Uhum. E distribuía, e aquilo tudo era filmado. E na hora de chamar o pessoal lá para o quartel, eu era a linha de frente, né? Era o primeiro nome, mas era... o capitão lá que me entrevistava ficou até amigo, conhecido meu, mas era só, digamos assim, um trabalho de praxe, né, deles. Mas, o Celestino, agora, em São José dos Campos, por conta desses bairros todos que nós citamos, em especial o Parque Novo Horizonte, o engenheiro mexeu por oferecer condições de moradia e de realização de sonho das pessoas. O engenheiro acabou mexendo com o capital do município de São José dos Campos. Quando começou a crescer e o pessoal com escritura pública definitiva na mão e naquelas condições e morando praticamente na semana seguinte, houve assim um posicionamento político de que nós estávamos transformando São José num desequilíbrio urbano, e não era nada disso. Nós fazíamos tudo dentro da lei. Tanto é que as escrituras eram todas registradas. E antes de fazer o primeiro bairro, excluindo disso que eu estou dizendo, o Novo Horizonte, o Nova Esperança, o São Judas Tadeu, o São Jorge e o Santa Rita, que foram, então, bairros considerados oficiais. De um ponto em diante, começou-se de uma espécie de repressão que não se podia abrir lotes populares. Então, o empreendedor ele teria que ter o mesmo tipo de investimento num bairro popular e num bairro de classe média, condomínio. Então, os loteadores foram tudo para esses bairros, migraram, tipo condomínio, etc. E eu permaneci com o bairro popular. Então, diante desse fato, surgiu a questão da interpretação da lei. O titular do registro de imóveis, o saudoso Joaquim Miragaia, ele me sugeriu que nós, conjuntamente, fizéssemos uma consulta por egrégio conselho da magistratura do trabalho que eu estava desenvolvendo, porque ele via assim, uma certa preocupação, apesar de ser tudo legal, mas era um volume muito grande, porque São José crescia assim, a passos enormes e a população não tinha local decente, as condições eram complexas, estava criando já favela, né? E fizemos uma consulta para o Egrégio Conselho da Magistratura que a gente pretendia vender as glebas em parte ideal. E foi
foi dado um acordo dando provimento a esse nosso estado de dúvida, dando provimento, quer dizer, deferindo, dizendo, afirmando que o que eu estava fazendo era dentro da lei. Mas o que ocorreu é que, com o passar do tempo, por interesses políticos, porque na época, quando eu lancei Novo Horizonte e outros bairros, o titular era um político que, lógico, um prefeito, que ele colaborou conosco. Era o professor Augusto da Mata, que era o secretário de obras, um grande amigo meu, então todo mundo ajudou. E esse político, ele via em mim um adversário, e ele passou a me perseguir sistematicamente. Político, podemos dizer que é o conhecido Zé da Ilha? É esse mesmo. Uhum. E ele era um dos futuros candidatos a vice do governador Quércia. Uhum. E, em função dessa polêmica que surgiu, um debate que teve comigo na Rádio Piratininga, num programa do Antônio Leite, em que eu falei das falcatruas dele no ar, né? Eu não era político, eu era um empresário inexperiente, né? Mas eu falei a verdade. E por essa verdade eu paguei caro. Né? Que no nosso país é incrível, né? Ontem ocorreu um fato, né? O cidadão que faz a coisa conforme tem que ser, ou ele morre, ou ele vai preso, ou tem que renunciar. Olha, nesse caso, o engenheiro Celestino acabou indo parar na cadeia. Porque eu não renunciei, entendeu? E nem conseguiram me matar, porque tentaram várias vezes. Mas, até comentei com vocês no carro, né? Então, eu não sei se é loucura ou não, eu sei que hoje estou aqui, vivo, saudável, e esses meus desafetos não existem mais. Só tem aí o rapaz que você disse, né, o Zé da Ilha, que ele conseguiu amealhar uma grande riqueza, uma grande fortuna, tá? E o problema iniciou naquela oportunidade em que ele ia ser vice do Quércia e que provavelmente hoje ele estaria no lugar do Geraldo Alckmin, né? Provavelmente. E ocorreu que ele era um homem, mas eu não tive nada a ver com isso, simplesmente falei no ar, né, que ele era ladrão, só isso, e agora está provado. E acabou, foi provado agora. Né? E como eu estou fazendo agora, eu continuo falando. Então, daquela época, veio tudo em cima, e até o meu advogado era deles. Mas você falou com jeitinho, né? Vossa Excelência é um ladrão, né? É um Alibabá. Falei, só que daí o Quércia ficou assim, tomou as precauções, né? Porque era ele, o Almino Afonso ou a Beth Mendes, que ia ser vice do Quércia, os pré-candidatos. E o Almino Afonso e o Quércia optou pelo Almino Afonso, né? Foi algo sintomático, assim, que era para ser ele, né? Aí ele pagou por isso. E depois o Joaquim, eu pedi para o Joaquim ser candidato, eu e mais um monte de gente, né? Só que eu dei um empurrão mais sorte, né? Que eu fui lá com o padrinho e falei para o padrinho arrumar a verba. E aí conseguiu resolver. Agora, Celestino, quanto tempo na prisão? Olha, mesmo com a ajuda da OAB e da Igreja Católica, através do padre Luiz Albino Bertolotti e do bispo Dom Nelson Strupp, eu, primário, com endereço... Primário e com curso superior. Tudo certinho... Foi declarada a minha prisão preventiva e fiquei somente 12 anos preso. 12 anos foi o preço? Num artigo que ninguém nunca foi preso no nosso país, que é o artigo 50, que fala a questão do parcelamento do solo. Puxa. Mas Deus me deu o privilégio de eu estar vivo hoje, dando entrevista, falando... Parcelamento de solo? Parcelamento de solo, artigo 50. A culpa dele foi parcelamento de solo, pegou 12 anos de prisão. Não. Com licença, me condenaram a 44 anos. Você ficou 12? Não, fiquei. Teve sorte, então, hein? Fiquei 12 anos, porque o ministro da. Porque eu escrevi um livro. Escrevi um livro, até na época você foi lá e me entrevistou e fez aquele trabalho.
E eu mandei uma carta para o Nelson Mandela, e só foi lida, em todos os lugares que eu mandei foi lida, porque foi junto com o livro, Meus Sonhos Serão Tua Herança. E eu mandei para o Nelson Mandela e mandei para a família do Steve Biko, que era o companheiro do Nelson Mandela na prisão. Do Steve Biko, exatamente. Né? E daí o Nelson Mandela pediu aqui para o Ministro da Justiça? Não, mandou para a ONU, e na ONU tem um órgão que chama Prison Fellowship Internacional, e aí a coisa começou a pegar, que mexe com o Banco Mundial e esses negócios, né? E aí veio aqui em São José um cidadão chamado Charles Consul, representante disso. Esse Charles Consul, ele era simplesmente secretário especial do presidente dos Estados Unidos. Puxa vida, uma pessoa muito influente. Mas também você tinha tempo de escrever carta e tal, né? Ficou 12 anos. Eu sempre digo, eu vou ser lembrado não pelos bairros que eu fiz, mas pelos dias que estive preso. Por quê? Porque na prisão eu escrevi. Entendeu? Que coisa interessante. E eu terminei um romance agora que se chama... São todos baseados em fatos reais, né? Onde Moras, em que eu coloco o nome das pessoas reais. Nunca calunio ninguém, né? Eu conto somente a verdade real que aconteceu. Que maravilha. Ô Celestino, olha, e aí conseguiu baixar de 40 para 12... Como? E como? Uma juíza não se conformando com aquela situação, porque eu não tinha advogado, era uma confusão terrível. Depois embaralhou de um jeito que podia entrar o melhor advogado do mundo, que não desenrolava aquela trama toda, né? E foi a juíza Sueli Zeraich, que ela foi reabriu o processo. Não, foi com 2 promotores, e eles estudaram o meu caso, e dentro da lei, lógico, eles viram que estava sendo cometido uma atrocidade, né? Não comigo, mas com a minha família também. E conseguiu a doutora Zeraich. Sueli Zeraich. Ela me ajudou muito. E aí conseguiu a liberação? Consegui, mas eu tive muitas pessoas que me ajudaram, né? Eu quero citar muito, são várias pessoas. Mas tem... No próximo bloco, então, a gente cita, até porque no próximo bloco vamos falar do livro que culminou com a sua liberdade da prisão, com a interferência dos Estados Unidos, do Nelson Mandela, o que era companheiro do Mandela na prisão, Steve Biko. Steve Biko já falecido, viu? Exato. E a doutora Sueli Zeraich. Daqui a pouco falando do Vale das Ilusões, que é o que terminou essa história toda e está virando um filme. Já foi autorizado pelo Ministério da Cultura, foi publicado no Diário Oficial, dia 10 de maio de 2010. Daqui a pouquinho, último bloco de hoje aqui na Rádio CT, no Clique Jornal, a conversa do cineasta Rosberry Celestino, um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Conectada com o mundo. Conectada com o mundo. Web Rádio CT. Muita gente tem o costume de botar a culpa de tudo no professor. O ensino tá ruim, a culpa é do professor. O filho foi reprovado, a culpa é do professor. Gente, não é bem assim. O professor é fundamental na educação das nossas crianças, adolescentes e jovens, mas ele não é o único responsável. Os pais têm que participar mais da vida escolar dos filhos, cobrar deles dedicação nos estudos, acompanhar, não deixar faltar. A prefeitura tem que investir em educação de qualidade, na capacitação de professores e cuidar das suas escolas. O diretor deve organizar o planejamento da escola com participação da comunidade escolar e participar do dia a dia da escola. Ou seja, todo mundo precisa entender que educação é responsabilidade de todos e não só do professor. É assim que o Brasil e a educação vão melhorar. Precisamos de todos pela educação. Educação muda um país. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT.
água é vida. E vida não se desperdiça. O uso da água pode gerar conflitos entre os diversos usuários. Isso ocorre em rios com usinas hidrelétricas e agricultura irrigada. Na tentativa de harmonizar todos os interesses, a Política Nacional de Recursos Hídricos traz o princípio de usos múltiplos da água para tornar seu aproveitamento mais barato e eficiente do que se a iniciativa fosse de um único setor. Entre nessa corrente, participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Brincar é coisa séria. Materiais para impressão, experiências científicas, trabalhos manuais, trens elétricos, carros de corrida, jogos de construção e hobbies em geral. Estes são recursos importantes para que a criança explore o mundo que a rodeia. Fique alerta. Cuidar e prevenir evita acidentes. Uma campanha do Inmetro e Câmara dos Deputados. Estamos de volta com o programa Clique Jornal. Clique Jornal. Clique Jornal. Clique Jornal. De volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a Rádio CT, que é uma rádio que é mantida pelo SINDI-CT, o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais, na área de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. E o nosso presidente é o engenheiro Ivanil Elisiário. Rosvério Celestino, criador do Parque Novo Horizonte, mais 26 bairros. Se não fosse essas criações, aí São José seria uma grande favela no entorno da cidade. Por isso, ele foi condenado por um artigo da lei onde nenhum brasileiro foi condenado, nem dois brasileiros, só apenas eles. Cumpriu pena. Cumpriu pena de 12 anos, seria 40, por particionamento de solo. Parcelamento de solo. Bom, de tudo isso, 15 livros, estamos aqui no 6º livro, do agora escritor Rosvério Celestino, O Vale das Ilusões. Ele que sempre cita que a base de um país é a família e a base da família é a casa própria. E você vai ver nesse livro, o Vale das Ilusões, uma comovente e apaixonante história de amor, fé e esperança, baseada em fatos reais da sua própria vida, a saga de um personagem que é ele mesmo, que sobreviveu às mais terríveis provas e fez parte de um numeroso contingente de heróis anônimos que escreveram algumas das mais belas páginas da história do nosso país. O Rosvério Celestino, O Vale das Ilusões, encerra esse livro, fez com que você passasse por tudo isso para que fosse um livro escrito, acho que o melhor livro da sua carreira, o baseado em fatos reais. Eu creio que esse foi um dos melhores, mas eu tenho um livro que eu estou terminando e, juntamente com o término dele, está acontecendo também os últimos capítulos na vida real. Então é um livro bem contemporâneo. Que bacana. E de todos que me perseguiram, ainda a mão de Deus, digamos assim, não caiu sobre o último, mas ele está quase todo dia no Jornal Nacional. Como Zé da Ilha. De todos os seus perseguidores oficiais, uns se suicidaram, outros morreram, e tem um último que está sendo difamado pela mídia. Não está sendo difamado. Está sendo mostrado uma parte somente, né? Uma pequena parte. E ele é citado nesse livro aqui, com outro nome ou não? Não. O livro que eu cito isso tudo, o título talvez seja Onde Moras. Onde Moras. Agora, aqui no Vale das Ilusões, é um romance. Quem é o João Aurélio da Silva? João Aurélio é meu avô. É o seu avô? Maternal. Uhum. Que é o personagem central desse romance. Depois romance. É uma trilogia, esse é o primeiro. O segundo, e tem como pano de fundo, cenário de fundo, a Guerra do Paraguai. Uhum. Narrada de uma forma jamais narrada, porque é narrada dos dois lados, do lado brasileiro e do lado do Paraguai. Também? E narrada pelo integrante, que participou da guerra. Narrado por quem participou? O meu avô que participou, que ele foi um soldado liberto.
ele conseguiu a liberdade de escravo, se candidatando como voluntário da pátria. Por isso que existe esse termo, Rua Voluntário da Pátria, é devido à Guerra do Paraguai. E tem o lado dos Paraguai, que é o Cacambo e o Luiz Pando, paraguaios, que o Luiz Pando não era paraguaio, era francês, mas ele teve que se incorporar aos exércitos paraguaios, senão seria fuzilado na frente da sua família. E o Luiz Pando, e no final de 150 anos, o João Aurélio, ele era soldado liberto, ajudou a recolher o rebanho do Paraguai, coisa dessa natureza na época. E ele deu uma vaquinha para uma paraguaia que estava com 5 filhos pequenos, todos passando fome e necessidade. Ele se condeu daquela situação daquela senhora e doou uma vaquinha para ela. E essa senhora, que era a viúva desse Luiz Pando. Do francês. Do francês. E esse Mas então o francês morreu na Guerra do Paraguai? Morreu na guerra. Morreram todos. Os paraguaios morreram todos. Foi terra devastada. Entendeu? Porque o exército brasileiro, no final da guerra, estava com 200 mil soldados, maioria negros, moçambiquenhos, angolanos, né, brasileiro, e foi terrível o final da guerra. E dessa vaquinha Essa vaquinha tem uma história interessante, num local chamado Puerto Rosário, em que o menino mais novo dessa viúva chamava Simeão, Simeão Pando, tá? Simeão Pando. Então o Simeão casou-se e teve vários filhos. Dentre desses filhos, Juana Pando. A Juana, ela se casou com um imigrante libanês que já tinha o pessoal saindo lá do Líbano por causa daquela guerra lá, e chamado Pedro Ale. Então, a Juana teve vários filhos com Pedro Ale, e um deles se chamava Gamen Ali, certo? Sim. O João Aurélio da Silva, por sua vez, que doou a vaquinha, ele voltou ao Brasil e casou-se e teve vários filhos. Um dos filhos dele se chamava Hermínia, que você conheceu. Santa Hermínia. E essa Hermínia, que é a minha mãe, ela teve, então, 6 filhos. O caçula sou eu. E a mais velha é Rosa. A Rosa casou com o Gamen Ali, descendente dos Pando. Sem saber. Então, as duas famílias se encontraram 150 anos depois. Que história linda, de uma vaquinha. E acabaram reencontrando as famílias. E o João Aurélio da Silva, ele está sepultado em Penápolis, interior de São Paulo. Que coisa linda. Então, João... Se você entrar no Google, você põe o nome de João Aurélio da Silva, e vai sair também da minha prima, Dirce Pereira da Silva, que é a neta dele também, que tem uma história muito linda, que ela queria ser professora, e negra naquela época, é complicado, que a Dirce hoje está com 82 anos, né? E ela arrumou um namorado, mas a família do namorado também não aceitou, porque ela era negra, e ela ficou numa encruzilhada. Bom, resumo, porque a história é muito linda, longa, e está no Google, qualquer um pode consultar. Ela conseguiu, perseverou, é o sangue dos Silva, né? Porque é Celestino, mas é da Silva Celestino, do Silva, que prevaleceu, porque ela conseguiu se formar professora, tá? E foi nomeada pelo governador Geraldo Alckmin como a professora patrona do estado de São Paulo. A professora... Dirce Pereira da Silva, minha prima. Professora patrona do estado de São Paulo. Mas ela é filha... É neta do João Aurélio também. Do João Aurélio. Bom, o João Aurélio... ele é a figura, então, central desse livro, né? Figura central. Então, em torno dele que evoluem pessoas e acontecimentos. Então, e o cenário desse aí do livro, é a Guerra do Paraguai, o Brasil Imperial, norte da Bahia e o Vale do Paraíba. Tempo Dom Pedro II. O Vale do Paraíba é cenário por tua conta, pela sua existência aqui no Vale. Não, porque ele veio da Bahia como escravo trabalhar na fazenda de café em Barra Mansa. Poxa, jamais foi narrado um assunto desse, né? Não, modéstia à parte, o Ministério da Cultura liberou a verba de 6 milhões para fazer o filme pelo conteúdo, né? Porque o dia que ligaram em casa, eu pensei até que era um trote.
Poxa, que maravilha. 6 milhões para rodar esse filme, O Vale das Ilusões. Quem é que vai? Você vai escolher os atores? Eu sou o responsável pelo script, né? E agora fui promovido a produtor. Você vai produzir o livro? Aí tem um empurrãozinho do Dr. Fernando. Do Fernando, que foi o primeiro presidente do ele INPE. me incentivou muito. Está me Dr. incentivando Fernando Mendonça. Mendonça. Olha que maravilha. Então, doutor, muito obrigado. Então está aqui o livro Yancine, Agência Nacional de Cinema. Eu queria deixar bem claro que para todas as pessoas que têm problemas, estão desesperadas, acham que não tem solução o caso dele, que ouvisse a minha história. Eu tinha tudo para ser um suicida, um desesperado. O Paulinho acompanhou minha vida. Verdade. Mas, ao longo dessa minha caminhada, encontrei muita gente, tive muita gente que ficou ombro a ombro comigo. Então, eu sempre digo do saudoso Antônio Leite, do delegado André Luiz Tarantelli. Doutor Tarantelli, meu amigo. Era, né? É difícil você falar das pessoas, você acaba esquecendo uma, Exato. Né? Mas... Então, a doutora Sueli Zeraich e alguns juízes aqui, na época, que se recusaram a julgar meus processos. Então, você foi condenado, o único condenado por parcelamento de solo. Condenado e preso, né? Porque Condenado teve muitos que são condenados, mas ficam no semiaberto, né? Ô, Celestino, então, ao longo dessa estrada, a gente sofre quedas e que nos provocam profundas feridas. Em você também provocou essas feridas. Sararam as feridas? Sararam, e essas feridas se tornaram troféus. Que maravilha, que maravilha. Bom, O Vale das Ilusões, o livro é da editora Fênix, já está na sua segunda edição. Para você que gosta de ler, são 245 páginas de histórias emocionantes e verdadeiras. Tem um conteúdo cultural muito bom, histórico, que narra o Brasil na época imperial e principalmente na Guerra do Paraguai. Bom, para se falar com o Rosvério Celestino, e-mail, telefone, site, como é? Editora Fênix, @hotmail.com. Editora Fênix, @hotmail.com. Muito obrigado. Eu gostaria que você terminasse citando aquela frase lá da base da família e a base do país. Como que é aquilo que você sempre fala? A base de um país é a família e a base da família é a casa própria. Maravilha. Rosvério Celestino, muito obrigado pela participação aqui no Clique Jornal. Bacana, hein, Shirley? Muito bacana, Paulinho. História emocionante. É a história da nossa cidade também, né? É a história da nossa cidade. E muita gente achava que era bandido, né? Pois é. Então, se fosse pelo menos do colarinho branco... Não, né? mas a questão aí... Está fora do ar. Não, está no ar. A questão aí é que o Paulo Silva faz parte desse contingente de pessoas que conhece parte da minha história. Ele estava sempre com o Antônio Leite, né? Tinha outras pessoas também, mas eu sempre fui voluntarioso. Um dia eu saí da minha casa e fui na casa do Joaquim Bevilacqua, pedi para ele ser candidato a prefeito. Ele não podia ser, não tinha condições. E eu insisti tanto que ele acabou concordando e se tornou prefeito. Aí o pessoal do outro lado ficou com mais raiva de mim ainda. Claro, eu até imagino. Mas eu não estava pensando em termos de contestar ninguém. Estava só pensando em termos do que era melhor para o povo. E o Joaquim, com todos os problemas, defeitos que a pessoa pode ter, mas ele sempre foi uma pessoa muito social. Bacana. Meu querido engenheiro Rosvério Celestino, ponto final aqui nessa conversa linda e maravilhosa do Clique Jornal. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, na mesa jornalista Shirley Marciano. Elias, um abraço para você, viu, Elias? Gente fina, esse deita numa agulha e descobre com a linha de tão gente fina que é o Elias. E o nosso presidente, o Ivanil Eliciário. Um abraço a todos vocês, obrigado pelo clique e até lá. Tchau.
Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.